Aí, como eu tinha falado pra vocês, na aula de hoje eu vou tentar passar um pouquinho sobre procedimento, é bem simples. Bom dia. O microfone tá funcionando certinho, né? O áudio não tá ruim não, né? Tá, ok. Aí, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou explicar um pouquinho sobre o procedimento. É realmente bem simples, é só uma maneira de organizar o código melhor. Eu vou passar isso no código da aula de quarta, que é rapidinho mesmo. Aí depois eu vou tentar passar um exemplozinho só de list view, só o exemplo básico. Eu não vou passar muitos exemplos assim, porque na aula de quarta eu passo o resto. Porque, tipo assim, tentar passar muita coisa de online aqui, vocês não vão aprender nada. Aí depois chega na aula de quarta, vocês não vão conseguir fazer. Aí o que que eu tinha falado com vocês que eu tinha planejado para aula de quarta seria basicamente de fazer o exercício que tá lá. Porque aí vocês não vão ter que fazer nada em casa, não ter que dar o trabalho de planejar o projeto inteiro. E a atividade em si lá não é fácil. Então, assim, se eu tivesse que, pensando como se eu fosse iniciante, se eu tivesse que fazer aquele negócio sozinha do zero, eu ia ficar muito irritada, porque aquele negócio não é facinho de fazer. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com, com o meu projeto aqui da calculadora, que eu vou abrir ele. Deixa eu abrir ele aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Aí, eu acho que foi. Tá. Aí aqui eu vou na parte de blocos e vou criar o tal do procedimento. O código todo mundo ficou assim. Aí você vem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Procedures. Aí você vai clicar na primeira caixinha. Procedimento, a gente chama, ele é bem parecido com o que a gente chama de função na programação. É basicamente quando você tem um conjunto muito grande de código, você quer separar por blocos. E blocos, cada um faz uma coisa. É basicamente colocar como se fosse cada bloco disso aqui. Só que aqui, isso daqui a gente chama de. É uma ação só. Só que se eu quisesse colocar mais de uma ação nele, se eu quisesse, esse procedimento faz. Ele é quando clica em dois botões. Só que aqui, eu não quero fazer isso. Aqui eu quero fazer um procedimento para cada ação mesmo. Então, esse primeiro vai ser soma. Eu vou dar o nome dele de soma. Aí, em vez de eu encaixar isso daqui, eu vou encaixar este daqui aqui. Aí eu vou clicar aqui em procedimento e essa caixinha apareceu. Então eu vou chamar o procedimento soma para ele realizar isso aqui. É basicamente se eu quisesse encaixar outras coisas aqui também. Se eu, por exemplo, quisesse colocar um 7 ali, ele encaixaria tranquilamente. Se eu quisesse, por exemplo, colocar. Cadê? No botão. Ah, se eu quisesse colocar isso aqui, ó. Ele encaixaria. Então é basicamente porque se eu tivesse só essa caixinha aqui, eu não conseguiria encaixar tranquilamente as coisas. Esse aqui fica mais bonitinho e também fica mais organizado. Principalmente quando você trabalha com códigos muito grandes. Aqui a gente não vai trabalhar, mas é bom entender isso. Então eu vou fazer isso aqui para todos. Deixa essas caixinhas aqui. Esta aqui. E esta aqui. Bom, o procedimento nesse código aqui nem é tão útil. Mas no do Stevie que eu vou passar hoje, ele é um pouquinho mais útil, né? Porque fica mais organizado, menos poluído. Esse aqui eu vou chamar de sub, de subtração. Aqui, deixa eu ver. Aí eu vou chamar o procedimento de subtração também. Aí eu vou criar um outro.
Eu vou chamar de multiplicação. Tá aqui. Fazer um de divisão. Colocar aqui. E vou chamar. Esse aqui eu não vou, tipo, mostrar a tela do tablet compilando nem nada, porque não altera nada da parte visual. É só uma organizaçãozinha do código mesmo. Aí ficaria mais ou menos assim, ó. Fica um pouquinho mais organizado. Mas procedimento a gente usa assim. E ele é roxinho, a corzinha dele. Deu pra entender? Então tá. Deixa eu só printar aqui no e-mail, porque senão eu esqueço de anotar. Depois salvarem o holograminha dele aqui. E vem na aula hoje. Eu não sei por que que deu de estranho que tem 3 Yasmin Lopes na... Yasmin... É, Yasmin Melo. Por que será que deve setar pelo celular e notebook ao mesmo tempo? É, deve ter bugado feio, né? Eu tô assim, 3 Yasmin, como assim? Tá. Aí agora eu vou tentar passar pro exemplo de hoje. Eu vou interromper o compartilhamento para eu criar um projeto novo. Vocês já sabem que é o projeto? Não, eu vou colocar. Eu já tinha criado um agorinha. Aqui. Aí é que eu vou colocar na telinha de positivos assim. Vocês receberam o e-mail que eu mandei falando de como que na hora que vocês rodassem no celular ficaria numa tela maior? Alguém viu o e-mail? Receberam ou não receberam o e-mail? Deu pra entender como é que faz? Como é que aumenta? Vai. Eu explico na quarta, então, de qualquer forma. Eu vou tentar explicar aqui. Tentar fazer isso. Deixa eu só lembrar. Aí, tá aqui. Tá. Achou? É, tá no e-mail. É que a forma que eu tenho pra mandar mensagem pra todo mundo é pelo e-mail, né? E-mail é um pouquinho chato de usar, né? Então não tem costume de abrir, mas tem que ser por lá. Ó, então, vou criar a minha tela aqui. A minha tela eu tô usando 3 layouts. Então, vão ser 3 layouts aqui. Desses horizontais mesmo. Aqui eu vou colocar Fill Parent em todos. Pra ajustar a largura. Ele fica chato quando você abre o negócio em mais de um local. Aí pronto. Meus 3 layouts. Aí vou colocar uma label na tela. Cadê minha label?
Aí eu vou editar o texto dela. E vai ser exemplo simples de lista. Vou ajustar a fonte, que eu quero ela maior. E background pink. Tá dando pra entender, né? Eu acho que essa parte aqui você já entendeu direitinho. Aí aqui eu vou colocar um botão só. O exemplo de hoje vai ter um botão que vai ficar aqui, ó. Aí vou colocar o texto desse botão de ADD. Depois eu vou escrever adicionar, mas eu vou colocar ADD. Vou renomear como B underline ADD. Deixa eu ver mais. Aí agora eu tenho que achar o list view. Pode ser o list view ou o list picker. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar o list view mesmo. Ele é mais feio. Só que eu vou mudar o background pra nome. Esse é o background pra nome. List view lista. Vai ser o nome dele. Isso. Acho que vai ficar assim mesmo. Vamos ver. Ah, é esse mesmo, é esse mesmo. Porque eu tinha feito um exemplo com o list picker junto e eu deixei ele de lado. Mas tá bom. Até que deu pra entender a montagem da tela. Ou não. Deu pra entender direitinho a montagem da tela? Tá. Então agora eu vou tentar fazer a parte em blocos. Bom, a primeira coisa que a gente vai usar aqui de diferente é que a gente vai ter que inicializar uma variável global para dar um nome para nossa lista. A gente vai vir aqui em variáveis. Tá? A gente vai inicializar uma variável global. Aqui a gente vai dar um nome qualquer para ela. Eu vou colocar o nome dela de lista. Porque antes a gente sempre ficava aqui, ó, nos elementos aqui e ia fazer uma ação com eles. Aqui não, aqui a gente só vai inicializar uma variável global e vai aqui em lists. Aqui vai fazer uma make a list. Vou encaixar aqui. Quando a gente tem esses dois negocinhos aqui para encaixar, é que a gente pode criar uma lista com dois elementos já na tela. É mais fácil criar assim para você ver se a sua lista já está funcionando do que fazer ela vazio. Mas a gente também poderia criar uma lista vazia. Nesse caso, eu não quero criar ela vazia. Eu quero criar já com elementos na tela mesmo. Então, eu vou pegar dois desses aqui para eu escrever dois nomes na tela. Dois nomes. Vou colocar um de Ana
de Maria. As meninas. Aqui, a gente precisa também inicializar a nossa tela. Então, eu vou criar um procedimento chamado inicializar. Aí, eu tenho a screen. Então, a gente agora consegue criar coisas na screen 1, que é a tela principal aqui, ó. Esta tela aqui, porque em algumas aplicações, quando você clica num botão, ele troca a tela. Não é o caso desse curso. Mas, então, ele poderia ter uma tela 1, ele poderia ter uma tela 2. Nesse caso, a gente só tem uma tela 1. E a gente pode fazer coisas nessa tela 1. Então, a gente tem essa opção aqui. É de quando a gente clicar na tela 1, a gente pode fazer uma ação. Só um momento aqui. Tá. Aí aqui a gente vai inicializar na minha telinha principal. A gente vai tentar inicializar essa lista, porque se a gente não inicializar ela, ela não vai aparecer na tela. Aí a gente vai agora fazer o nosso procedimento de inicializar. Então, como é que a gente vai inicializar? A gente vai clicar no List View. Aí no List View, ele tem todas essas opções aqui, essas opções diferentes. A gente vai usar poucas delas daqui a pouco. Só que agora eu tô preocupada mais com o set. Então eu vou dar um set aqui. E pronto. Só que eu não vou dar set background color, claramente. Eu vou pegar os elementos. A gente vai em... Cadê? Elements. Aqui, ó. Segunda opção. Então eu vou pegar o list view 1. Então eu vou pegar os elementos do list view, que seriam esses elementos. A Ana e a Maria. E vou colocar para uma variável global. Porque aqui eu só criei uma variável global de lista. Ela não está necessariamente linkada com o meu list view. Então eu quero pegar esses elementos aqui e colocar no list view. E eu quero que eles apareçam quando eu inicializar a minha aplicação. Então eu vou aqui em variáveis e eu vou colocar um get. Vai ser para pegar essa minha variável, a única variável global que eu criei. E daqui é global porque ela é uma variável global e o nome dela aqui lista. Só tem essa opção mesmo. Aí agora aqui eu só chamar o procedimento mesmo. Aqui eu vou chamar o procedimento inicializado. Então, por enquanto a gente tem isso aqui no nosso código. Aí aqui eu vou tentar compilar ele. Então eu vou vir cá em Connect, Yar Companion. Eu vou testar aqui, antes de mostrar para vocês, para ver se eu não esqueci de nada. Aí eu compartilho a tela do tablet para ver como que ficou. Só vou abrir a aplicação e deixar aqui. E qual era o nome do app? Hum, Vamos inicializar. Calma. Deixa eu ver se eu esqueci de algo aqui.
Deixa eu ver. Teoricamente era pra ele estar assim. Deixa eu ver se eu colocar um índice aqui. Se ele não inicializar, eu continuo o código, porque talvez ele precise de mais alguns elementos. Não testei só assim. Deixa eu só testar aqui. Acompanha. QR Code. É, ele vai ficar assim mesmo. Tá, vou continuar o. Vou fazer um exemplo simples aqui. Ah, já sei. O que eu esqueci de colocar na tela? Eu precisaria colocar um text box nela. E eu não coloquei um text box nela. Isso. Eu deveria colocar um text box. Então, eu vou colocar um text box aqui embaixo, ó. Por isso que ele não tá. Que a gente precisa digitar os nomes. Então, esse text box. Nomes. Isso. Ele não vai funcionar. Aí eu vou fazer o primeiro, que é já para adicionar um elemento na lista. É, vai ser só adicionar um elemento na lista mesmo. É, aí aqui, ó. A gente já vai ter esse aqui inicializado. Esse aqui a gente não vai necessariamente usar neste exemplo. Mas é bom deixar ele aí. Aí a gente tem isto, este aqui, como nosso procedimento. Teste receiver, elements, global list. Isso. Aí eu vou criar um novo procedimento chamado adicionar lista. Acho que meu fone ainda tá conectado, né? Tá. Aí aqui, deixa eu ver. A gente vai pegar um if. Na verdade, eu vou fazer a chamada do procedimento antes para não esquecer dela. Então, vai ser simples. Quando eu clicar no botão de adicionar, eu vou chamar o procedimento. Chamar o outro, na real. Eu tenho que chamar esse aqui. Tá vendo? Nós temos essa organização. A gente vai pegar um if. Então, vai fazer barulho agora, mãe? Aqui, a gente vai fazer aquela verificaçãozinha no if se o text box está vazio ou não. Esse você já sabe fazer. Mas aqui eu vou fazer ele de um jeito diferente. Eu vou colocar se não tá vazio. Então, if not empty. Então, quem que não está vazio? O texto do text box. Então, cadê o text box aqui? Ele aqui, ó. Então, é o text box, texto. Então, se o texto do text box não tiver vazio, eu posso fazer o que eu quero que é adicionar. Mas como é que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, em listas. Eu vou colocar adicionar um item para uma lista. Adicionar itens para uma lista. Qual lista e qual item? A lista a gente já sabe qual é. Então, a lista é só vir cá na variável, que a gente criou como uma variável, e pegar o nome dela aqui, ó, que é a única variável que a gente tem, aqui, ó, que é a variável lista. E qual item?
O item vai ser o texto que tiver no meu text box. Então a gente vem cá, pega esse aqui e troca para o texto do text box. Só que aqui eu preciso deixar o meu list view visível. Então eu vou vir cá, aqui, deixa eu ver. Deixa aqui embaixo. No meio do procedimento. Então, set list view text box lists. Cadê elementos? Isso. Para isso aqui. Baixo de nome. Se eu não esqueci de nada. Acionar seria basicamente isso. Deixa eu tentar conectar e ver se agora ele vai. Eu não esqueci de nada na tela. Ele não tá visualizando o list view na minha tela. Talvez, porque eu coloquei ele dentro do... Isso aqui. Deixa eu ver no meu. Deixa eu ver o que deu de errado aqui, que ele não quer aparecer. É, o list view, ele tá fora. Ele não pode estar aqui dentro também. Deixa eu apagar ele daqui. Provavelmente ele vai apagar os blocos lá, eu vou ter que refazer. É, ele apagou lá. Aí deixa eu refazer esse bloquinho aqui que ele deu errado. Que é 7. Aditivo elementos para a minha variável global. Global lista. Nomes. Iniciais. Você não sai não, nem nada. Não, vou sair só no horário da aula. Ai, Oi. você não vai na aula não, né? Vou só de tarde. E ó, 6? Não, meio-dia. Você dá sua chave, né? Eu tô na minha, tá? Eu não sei onde a minha chave tá, não, mãe. Não ouvi. Eu não sei onde a minha chave tá. Calma aí, que minha mãe tá me chamando.
Pronto, aqui eu nunca sei onde tá minha chave. A minha mãe tá me perguntando. Deixa eu continuar aqui. Ó, inicializar lista. Set list view elementos para global lista nomes. Eu acho que tá tudo certinho. Deixa eu só testar aqui antes de eu mostrar pra vocês. O que aconteceu foi que o list view ele não quis inicializar na tela. Eu não mostrei ainda. Acho que foi porque eu coloquei ele dentro de um layout. Agora ele foi. Então, é porque aqui você não pode colocar o list view. Se você olhar pela ordem da hierarquia dele, que eu desconectei do tablet. A ordem da hierarquia dele é basicamente que eu tenho um layout aqui, o segundo layout, e aqui eu teria um list view. Só que o list view, ele não tá dentro do layout, ele tá abaixo. Então, se eu tentar colocar o list view dentro do layout, ele não tá inicializando. Então, foi esse o problema que deu aqui. Então, eu vou compartilhar agora a tela do meu tablet. Então, qual o nome do meu negócio? Do app que eu tava usando? Meu Deus. É Let's View. Assim que o aplicativo abrir, eu mostro. Ele tá carregando na velocidade dele não está. Eu só parar o compartilhamento para tentar compartilhar a tela do aplicativo. Ó, o cachorro. Minha mãe tá saindo de casa e o cachorro fica sempre assim. Isso aqui. Compartilhar esta tela em certa dimensão. Foi. Aí eu já rodei o app aqui, mas eu acho que ele não tá funcionando, então eu vou ter que, tipo, abrir o QR Code de novo, né? Porque essa sessão perdeu validade. Aí aqui eu vou abrir o QR Code. Não. Aqui vocês estão vendo a lista. Então, deixa eu ver se tá funcionando. Adicionar uma nova pessoa. Caso eu vou adicionar o João. Esse é o João. Pronto. Então tá funcionando. Tentei adicionar o João e ele foi adicionado. E o Listable ele aparece assim, tá vendo? Aqui embaixo com os elementos. Ele não aparece com os elementos. Porque aqui eu criei ela com 2 elementos. Eu poderia criar a vazia. Mas é bom criar a lista já com 2 elementos, que você vê se ela tá funcionando ou não. Deixa eu compartilhar a tela que eu acho que saiu, não saiu? Aqui, ó. Compartilhar a tela. Ficou assim, ó. Aí que eu vou adicionar uma outra pessoa. Vou dar esse nome aqui. O cachorro fazendo barulho. Nem sei se tá refletindo no microfone. Aí adicionou ele na lista, ó. Vocês conseguiram entender o código, como é que ele tá funcionando direitinho ou ficou confuso? Deu para entender? Tá confuso? Quer que reexplica? Porque para hoje o exemplo que tem é só essa parte aqui de adicionar o elemento na lista. As outras de remover ou marcar como concluído que seria o exercício, eu vou deixar para a quarta. Esse elemento aqui não está sendo útil agora. Este aqui, vou
Deixa eu voltar pra tela lá. Esse aqui não vai ser útil agora, mas a gente vai usar depois. Ó, deixa eu tentar explicar, porque eu fiz a tela errada, e aí eu tive que voltar pra ver o que eu fiz de errado. Então, acho que vocês poderiam ficar confusas. Eu entendo essa parte mesmo. Deixa eu ver só se eu tô na... Deixa eu ver só se eu tô aqui na tela. Tá compartilhando certinho. Então, deixa eu voltar. Por exemplo, se eu quero inicializar a lista... Vou jogar esses dois blocos aqui fora. Eu só quero inicializar a lista. Então pronto, eu só quero inicializar ela. Então, para inicializar a lista, esse aqui também não é útil. Deixa eu jogar isso fora também. Lixeira, vai pra lixeira. O cachorro vai ficar chorando, não tem como. Minha mãe saiu e eu acho que tá refletindo no microfone. Eu criei um procedimento. Até a parte do procedimento, acho que vocês entenderam. Então, para iniciar essa lista, é só eu pegar e setar para o list view a variável. Porque essa variável global que eu acabei de criar aqui, ela não tem ligação nenhuma com o list view. Eu criei uma variável global para eu conseguir ter elementos nela, conseguir ter texto, mais de um texto nela, para eu conseguir colocar. Então, eu estou adicionando ela para o list view. Então, quer dizer que eu estou adicionando para os elementos do list view tudo que está nessa variável global. Então, basicamente, vai ser eu adicionar coisas na minha variável global e associar ela com o list view. Então, se eu inicializar o programa com isso, ele vai só inicializar com a Ana e a Maria. Que é a parte simples do exemplo. Então, deixa eu mostrar aqui. Para o compartilhamento, eu vou compartilhar o meu app aqui. Está numa janela diferente. O que estava dando de errado ali, que eu não estava rodando o programa nem por reza, foi que na hora de criar o elemento do listível na tela, você tem que ter cuidado para você não criar ele dentro de um layout, que foi o que eu fiz acidentalmente. Eu coloquei ele dentro do layout, ele não funciona. Então, esses elementos essas coisinhas, list view, list picker, por exemplo, eles são muito sensíveis. Então, eles não... Você não pode colocar eles de qualquer jeito. Você precisa fazer as coisas certinho para ele funcionar. Então, aqui eu vou abrir o app, vou vir cá no link que eu vou gerar. Clicar ali. Carregando, na hora que ele aparece. Pronto, aqui ele inicializou. Só que eu não consigo adicionar nada porque eu tirei a configuração de adicionar do botão. E aqui ele só vai iniciar com a Ana Maria. Se eu tentar clicar e fazer qualquer coisa aqui, ó, ele não vai fazer nada, porque eu não configurei esse botão. Eu tirei a configuração dele. Se eu não fizer isso daqui, essa associação que eu tinha feito aqui. Deixa eu mostrar, porque eu não sei o que dá que ele sempre para. Tá aqui, ó. Se eu tentar adicionar, ele não faz nada. Ele não vai adicionar elemento nenhum na tela. Então, se eu, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se eu remover isso daqui, ó. Isso aqui, claramente não vai ter elemento nenhum no list view. Então, eu vou até tirar aqui pra vocês verem na hora que eu rodar, ó. Ele vai estar dando erro. Porque não tem como eu rodar o programa assim. Aqui a gente deixa desse jeito aqui só para inicializar a lista e ela aparecer na minha tela. Então agora eu vou recriar a parte de adicionar. Só vou refazer ela. Aí eu mostro para vocês de novo, clicando com calma. E eu libero vocês.
Aí aqui eu vou chamar o procedimento. Eu vou vincar em lista, quero adicionar itens para minha lista. Só que antes eu vou fazer a verificação se o meu text box está vazio. Que é só porque desconectou do tablet mesmo. Aí eu posso usar isso aqui, que é o que eu tinha ensinado para vocês. Que é a parte do diferente de vazio. Ou eu posso fazer os not empty. E o text box, então aqui eu venho cá. Text box nomes. Texto dele tá diferente de vazio. Eu tenho essa opção, eu tenho essa daqui, ó. Eu tinha mostrado para vocês. E o texto dele não tá vazio. Se não tá vazio, o texto do text box ou esta opção aqui. Vou deixar naquela ali de cima. Aí eu posso adicionar elementos para minha lista. Aí qual lista? Aí você vem em variável, porque todos os elementos da tua lista estão nessa variável global. Então essa variável aqui. Mas qual elemento, qual texto? O texto que está no text box. Então, o texto que está nesse text box aqui. Text box, texto. Só que aqui, se eu só fizer isso, ele não vai atualizar. Eu preciso atualizar o elemento na tela. Se eu só fizer isso aqui e tentar clicar no botão, ele não vai fazer nada. Parece que você não conseguiu criar o negócio. Mas na verdade você conseguiu. Então é importante você colocar esta caixinha aqui e replicá-la de novo. Aqui embaixo, ó. Para você atualizar os elementos na tela. Porque senão ele não vai atualizar o list view. Então isso aqui é basicamente para você atualizar o list view. Atualizar os elementos do list view. Aí aqui eu vou tentar rodar o programa de novo. Deixa eu ver, tá compartilhando na tela. Deixa eu rodar ele primeiro aqui. É. Aí deixa eu compartilhar como é que ele ficou. Ele ficou assim, ó. De novo, que foi o que eu mostrei, né? Aí eu posso digitar um nome qualquer coisa, ele aparece ali embaixo, ó. Então, esse é o exemplo de adicionar. Parar o compartilhamento da tela aqui. Aí, deixa eu mostrar pra vocês, assim, eu falado como ficar num tamanho melhor. Eu não sei se deu pra reparar, mas ali no meu tablet já tá num tamanho melhorzinho. Aí, pra fazer isso, deixa eu vir cá e mostrar aqui no meu App Inventor. Eu vou vir cá, aqui, ó. Vou caçar no projeto e vou... Propriedades do meu projeto. Eu vou ver aqui em Size. Size aqui embaixo, ó. Aí, antes, ele tava nessa aqui, ó, Fixed. Mas eu coloquei Responsive. Responsive quer dizer que ele vai se adaptar à telinha que eu configurar aqui, ó. Esta tela. Então, se eu quero, por exemplo, que ele se adapte full à tela de um tablet, por exemplo, eu coloco esta opção aqui e vou ser um tablet iOS. É o que mais se assemelha, né? Mas se eu tô com uma telinha de celular, por exemplo, eu coloco essa primeira e coloco o iOS se eu tô usando o iOS. Não faz muita diferença se você colocar se é Android ou iOS. Tipo, fica muito igual, fica muito parecido. Porque a maioria dos celulares de vocês são tudo assim, um pouquinho mais bichadinho do que esse menorzinho aqui, ó. Esses mais antiguinhos, né? Mas ele vai se ajustar ao tamanho que eu tô personalizando aqui. Aí fica melhor de enxergar ou até mesmo digitar. Deu pra ver eu mostrando e abrindo ali?
Deu pra ver direitinho? Vocês conseguiram entender? Tá, então, antes de vocês irem, todo mundo conseguiu enviar o projeto de Scratch? Eu tentei falar com a Carol pra ela não ser tão rígida assim nos prazos, mas ela quer ser sim, ela prefere dar essa data muito fechada. Ela não tá aceitando que entregue após o prazo, eu acho que só pra quem entrou depois, que foi a Risa e a Maria. Ela estendeu o prazo, mas infelizmente não tem o que fazer. Tipo assim, eu não consigo convencer ela disso. Ela foi muito chata com a organização de querer que vocês desenvolvessem algo muito grande do zero. Mas é o jeito que ela faz as coisas. Assim, eu não concordo tanto, mas eu acho que. Mas vocês conseguiram fazer direitinho? É porque assim, ela me falou agorinha que parece que duas pessoas fizeram igual. Ah, eu não sei se atualiza. Eu realmente não sei se atualiza. Quando vocês enviarem a atividade de quarta, pode ser o link do projeto ou o arquivo. Eu até acho melhor o arquivo. E o arquivo eu sei que não atualiza. O link eu já não sei se o link expira. Mas ela me disse que duas pessoas fizeram iguais. E aí, isso não pode acontecer. Vocês não podem uma copiar da outra o projeto da outra. Você pode, assim, muitos dos projetos, né, por ter o mesmo anunciado, vão ficar parecidos, mas não pode ser exatamente igual. Você tem que mudar, por exemplo, o nome das suas variáveis, você tem que mudar a cor da sua tela. A lógica por trás, às vezes, tem como fazer um pouquinho diferente, mas cada um tem o seu. Então, eu não sei se ela avisou, porque, assim, pra gente que é da graduação, a gente é avisado desde o primeiro período que copiar e colar do coleguinha, fazer plágio, é crime. É extremamente errado no mundo acadêmico. Mas vocês que estão no ensino médio, eu lembro que na minha época ninguém ficava falando disso. Então acho que assim era muito comum copiar uma atividade do seu amigo, porque você não teve tempo de fazer. Mas assim, evite, sabe? Porque ela tava falando comigo e eu acho que ela vai ser bem rígida nisso. Eu não concordo. Eu acho que vocês não foram assim avisadas para colocar aquele medo em vocês para não copiar do amiguinho. Mas eu não sei o que ela vai fazer. Ela vai perguntar lá com a minha orientadora o que a gente faz sobre. Eu não acho que deva. Eu não concordo que zere a atividade por causa disso. Porque, como eu disse, vocês não foram muito assim avisadas. Não tá na sua cabeça sobre isso. Mas eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, evitem copiar e colar, por favor. Atividade de quarta, eu vou estar lá vendo vocês fazerem. Eu sei que assim, vai estar todo mundo fazendo o mesmo código igual, mas uma menina ou outra, eu sei que sempre assim, uma, eu falei, coloca o número um. A outra literalmente escreveu um. Então, outra editou por extenso. Outra escreveu em caixa alta. Outra colocou uma cor diferente na calculadora. Então, sempre tem essas coisinhas que diferenciam um projeto uma da outra. Então, assim, você pode perguntar à sua amiguinha como é que faz, mas, por favor, não copie e cole. Então, a parte de Scratch vocês têm que realmente olhar com a Corel, porque eu não estudei a plataforma, sabe? É porque eu não gosto de programação em bloco, sendo bem sincera, eu não acho assim que é muito legal, mas algumas pessoas acham didático para aprender programação. E aí, cada plataforma funciona de um jeito diferente. Então, assim, eu e a Carol, a gente somos duas pessoas da graduação, certo? A gente somos dois estudantes normais. Então, a gente, assim, a gente é como se a gente estivesse fazendo um trabalho de apresentação, e a gente tem que dividir as tarefas desse trabalho. Então, a divisão que a gente fez, ó, eu aprendo essa plataforma, você aprende outra, porque não faz parte da ementa do nosso curso da graduação a gente aprender isso.
E aí eu aprendi o app Invento, ela aprendeu o Scratch. Então, assim, eu não sei como montar nada no Scratch ou como resolver problemas específicos do Scratch. Você tem que olhar com ela como é que aconteceu, quanto que ela vai descontar de você por você não ter conseguido ter feito essa parte. Eu não acho justo, não acho justo mesmo, porque vocês estão aprendendo. Eu não espero que vocês consigam elaborar um projeto super complexo do zero, porque quando eu comecei a aprender a programar, eu não sabia fazer nem metade, assim. Eu demorei um tempão para conseguir aprender a pensar sozinha, a conseguir fazer, desenvolver laços de repetições, fazer essas coisas. Então, eu não acho justo fazer assim, para o primeiro projeto, tacar para vocês façam tudo, sabe? Procura no YouTube como é que faz. Porque esse é o sistema da graduação. A graduação funciona exatamente desse jeito. Mas eu não acho que para um curso que deveria ser mais leve, ser desse jeito. Então, eu acho que no geral é isso, assim, de evitar copiar e colar. Para aula de quarta, a gente vai fazer o exercício que tá lá no Canva. Tá liberado as coisas do Canva do módulo 2 para vocês? Porque assim, eu fiz com vocês alguns exemplos. Eu fiz o exemplo da primeira aula, fiz a calculadora, eu não fiz exatamente igual como tá lá no Canva, mas eu fiz de um jeito parecido. Depois vocês dêem uma olhada se vocês tiverem curiosidade, mas eu acho que vocês são capazes de entender aquele exemplo de lá. E como eu agora usei List View, e o exemplo do Canva usa List View, vocês conseguem ver. Acho que para a quarta, o exercício é adicionar um elemento List View, que eu acabei de mostrar como é que faz. Remover um elemento e marcar como concluído, que é modificar. Acho que a aula vai demorar menos que na aula de quarta passada, mas deve dar. Vocês conseguiram ver as coisas do Canva lá? Bonitinho? Isso, ela tá disponível. Eu não sei qual data tá lá. Se tiver na data errada, eu altero. Acho que ela tá até sem data. Depois eu olho com as minhas pra gente corrigir essa data. Mas não se preocupem com termos de data. Eu vou deixar até o final do curso, porque a Ívia vai deixar até o final do curso para as meninas de tarde. Só que assim, eu vou fazer com vocês. Eu espero que dê tempo de fazer na aula. Eu acho que vai dar. Aí vocês não vão ter nada pra fazer em casa. Mas caso sobre uma coisinha ou outra, fica até dezembro pra vocês fazerem. Até acho que é a primeira ou segunda semana de dezembro, que é quando o curso acaba. Acho que por hoje é isso, então. Bom dia pra vocês e até quarta.